E aí, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o nosso desenho, tá? Então, deixei aí para vocês a aula teórica de como fazer um desenho de uma peça cilíndrica. E aí eu vou pegar aqui esse exemplo para que a gente possa fazer junto, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui? Um eixo com vários diâmetros diferentes, né? E um diâmetro aqui cônico, tá? Então, a gente vai ter que fazer isso, esse chanfre, esse cone, ao final aí desse desenho, que eu acho que é um pouco mais fácil para nós, tá bom? Então, vamos começar a fazer esse desenho da seguinte forma, tá? Esse desenho, como vocês viram aí na aula teórica, ele vai ter apenas uma vista, né? Não tem necessidade de que seja colocado aqui duas ou três vistas para esse desenho, tá? Então, com uma vista só e colocando os valores de diâmetro em cota, né, no momento oportuno a gente vai fazer isso, a gente consegue representar esse desenho, tá bom? Então vamos lá. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho a medida total dessa peça, que é 95, tá? Então o que que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente achar o centro da folha. Então você vai pegar essa sua folha e vai dividir essa folha, tá? Tem 297, você vai dividir por 2, tá bom? Então você dividindo essa folha, né, em duas partes, pega 297, divide por 2, e aí você vai ter essa divisão inicial da folha, tá? Dá 148,5. Então, você vai pegar 148,5, vai fazer uma marcação, 148,5, tá? Pegue nas extremidades, 148,5 aqui, 148,5 aqui, e trace uma reta, tá? Ao invés de traçar uma linha contínua, eu já tracei aqui uma linha traço ponto, porque ela vai ser a nossa linha de simetria. Então, eu acho que é mais facilitado a gente já traçar a linha traço ponto, para depois eu não ter que ficar pagando, né, o meu desenho, os diâmetros e tal. Então já faz a linha tracejada que você vai conseguir ganhar tempo e também melhorar aí na questão da qualidade da visualização do seu desenho, tá? Bom, então o que que a gente vai fazer agora? Feito isso, ou seja, peguei a medida total, dividi por 2, fiz uma linha tracejada no meio, desculpa, uma linha traço ponto no meio, a gente vai fazer a segunda parte, tá? O que que a gente vai fazer nessa segunda parte? A ideia é o seguinte, ó. Eu sei que essa folha, ela mede 210, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 210, vou tirar o 95, que é o total dessa peça. Então, 210 é o total da folha, menos um x, né? Menos 95. E esse valor que sobrar, eu vou dividir por 2, tá? Então, 210 menos o valor do meu desenho, o comprimento total da pecinha é 95, dá 115, e eu divido por 2, que vai dar 57,5, tá? 57,5 milímetros. Então, para que eu fiz isso? Para deixar um espaçamento entre o desenho. Então, eu vou fazer 57,5 primeiro, meu desenho vai estar disposto aqui no centro, e é para sobrar algo perto de 57,5 aqui no final, tá? Então, o desenho vai ficar centralizado no meio da folha, tanto em X como em Y, tá? É mais fácil do que quando a gente como a gente fez as três vistas, tá? Nas três vistas é um pouco mais trabalhoso do que simplesmente uma no meio centralizada, tá bom? Então, eu já fiz aqui a linha, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, e aí eu vou seguir isso que está aqui, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou deixar primeiro aqui 57,5, tá bom? Deixa eu puxar um pouquinho a folha aqui para não entrar na frente. 57,5. E vou fazer uma marcação. Depois dessa marcação de 57,5, vai vir minha marcação de 95. E aí, no fim, é para sobrar algo perto de 57,5. Tá bom? Tá ok aqui. Beleza. Então tá certinho. Então vamos lá. O que que eu fiz? Dividi a folha em dois, fiz uma linha traço ponto no meio
e fiz as marcações de 57,5, 95 e 57,5, tá? Por que que eu fiz isso? Para conseguir fazer com que meu desenho fique no meio, centralizado, tá bom? Então, tira 210, que é a medida total da folha, menos 95, que é o comprimento da minha pecinha cilíndrica, do meu eixinho cilíndrico, dividir por 2 para dividir esse espaço nos dois cantos, tá bom? Beleza. Feito isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a traçar os diâmetros, tá? Tem vários jeitos de fazer essa pecinha, tá? Eu vou preferir fazer começando aí pela marcação dos comprimentos, tá? Então, deixa eu pegar aqui para vocês. Então, a gente vai dividir aqui primeiro os comprimentos. Então, eu tenho 30, que é essa primeira parte. Depois, eu tenho 45, que é do começo desse cone até essa ponta, né? Ou 25, só o cone, né? 45, 25 mais 20 desse outro pedaço, tá? E aí, o que sobrou aqui, né? 45, 30, né? De 95, que é o pedacinho final. Tá bom? Então, vamos começar essa divisão da seguinte forma. Eu vou pegar o primeiro valor aqui, que é 30, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente já pode até começar aqui pela face, já fazendo uma linha. Não importa o tamanho da linha que você faça agora, tá? Porque depois a gente vai apagar. A gente só está fazendo a divisão com relação aos comprimentos, tá? Bom, o que que vocês podem fazer aí, né? Se você não tiver uma prancheta, lembrando, eu não estou usando a prancheta do jeito correto aqui, tá, pessoal? Por quê, né? Porque eu estou simulando aqui o que vocês teriam na casa de vocês, tá? Então dá para desenhar sem prancheta, tá bom? Então nem prendi aqui com fita igual vocês estão fazendo na casa de vocês, tá? Então o que vocês vão fazer? Alinha a régua aqui embaixo, na borda da folha. Trava a régua na borda da folha. E aí você vai pegar esse primeiro ponto que você fez, que é referente ao desenho, tá? Depois do primeiro 55, né? Desculpa, 57,5 na verdade, e já vai traçar uma linha, tá bom? E vai fazer isso também no outro lado, lá no final da sua peça. Então aqui já está disposto, né, as medidas do seu desenho, né? Então o comprimento da sua peça já está disposto aqui nessa marcação dessas duas linhas, tá? E agora a gente vai fazendo as outras divisões desses comprimentos. Depois a gente monta em cima o diâmetro. Então vamos lá. Então já fiz o 95. Agora eu vou começar pelo primeiro diâmetro que está aqui, que tem o valor de 30, tá bom? Perceba que eu tenho um detalhe aqui de 4, diâmetro de 28, mas a gente vai fazer isso depois, tá? Então vamos lá, primeiro diâmetro de 30. Então vou fazer uma marcação de 30 aqui na folha, a partir do ponto que você já fez, tá? E vou fazer a mesma ideia, vou alinhar a régua embaixo na borda. E vou fazer essa linha. Lembrando que não importa o tamanho agora, tá, pessoal? Depois a gente vai apagar essas linhas. Beleza, fiz então o 30. Agora eu vou fazer o próximo diâmetro. Então eu tenho 30, tenho o próximo diâmetro que é 25, tá? Então vamos fazer uma divisão de 25 a partir desse ponto que está aqui. 25. Mesma ideia, põe a régua embaixo na borda da folha para ter um alinhamento. Pega o esquadro, trava a régua, né? Trava o esquadro. E traça a sua linha, tá? Lembrando que ainda não importa
o tamanho. Beleza. Aí agora a gente vai para o terceiro diâmetro, tá? Então, o que a gente já fez? 95, que é o total, 30. Fizemos aqui também o 25. E agora a gente vai fazer o que está faltando aqui, que é esse outro pedaço, tá? Então, quanto está faltando para o 45? 20. Então, tem um pedacinho aqui que vale 20, tá? Então, a gente vai fazer agora o 20, tá? Então, eu vou pegar a partir desse zero. Vou pôr o 20. Põe na borda a régua da sua folha, a linha aí, né? Monta o esquadro. E traça lá a sua linha, tá? Perceba que ficou aí faltando o último ponto, né? O último diâmetro. Mas, só por curiosidade, né? Eu vou medir aqui que ele tem 20, tá? Se você olhar lá, então, 30 com 20 desses, 50 com 45, 95, bateu, tá bom? Novamente, 30, 45, sobrou aqui, se você medir, vai ter 20, né? Então, 20, 30, 50, 45, 90. Então, tá batendo, perfeito. Agora, o que a gente vai começar fazendo, né? Então, a gente já fez as divisões dos comprimentos desse diâmetro, né? Desses diâmetros. E aí, agora a gente vai fazer o diâmetro propriamente dito, tá bom? Então, como é que é feito isso? A gente vai começar pelo diâmetro daqui dessa ponta, tá? Tanto faz, poderia começar desse lado ou desse, eu vou começar por esse. Diâmetro 32. Então, como eu tenho uma linha de simetria no meio, eu vou jogar metade para cima e metade para baixo, tá? Então, 16 para cima, 16 para baixo. Só que agora a gente vai marcar na primeira linha, tudo bem? Então, vocês vão pegar aí o 16 sobre a linha que vocês já fizeram e vão fazer um pontinho. Vão vir aqui embaixo a mesma coisa. 16, tá? E aí, vocês vão fazer essa linha do 16 até encostar na outra linha, tá bom? Tentem achar um ponto de referência aí para vocês, tá? Tenta ver, né, se vocês continuam mantendo aí essa linha paralela à linha de centro, tá bom? Então vamos traçar esse nosso detalhe, né, esse diâmetro. Lembrando que esse traçado inicial é uma linha suave com uma lapiseira 0,5 ou 0,3, tá? Não é ainda traçado definitivo, tá bom? Por quê? Para você conseguir apagar mais facilmente, tá? Então tá lá o nosso primeiro diâmetro colocado, que é 32, tá bom? Você pode depois medir para ver se tá batendo aí. Ok. 32. Agora a gente vai para o segundo diâmetro. Bom, tem um detalhe aqui, né? Que é esse rebaixo do diâmetro de 28, tá? Eu vou deixar ele por penúltimo e o nosso amigo aqui, esse cone, por último, tá? Então eu vou passar por ele, mas ele tá lá. Esse desenho, ele tá representado aqui com essa fenda, né? Com esse, a gente chama de corte, né? Com esse corte, para que você consiga visualizar esse detalhe aqui, né? Que é esse diâmetro, esse mais baixo aqui, sei lá, para colocar algum elemento de máquina, um anel de vedação, não sei, né? Então ele tem um diâmetro rebaixado aqui na ponta, tá? Então esse corte aqui só serve exatamente para a gente verificar esse diâmetro, tá bom? Então a gente vai fazer ele depois, tá? Então vou fingir que ele não está aqui por enquanto, essa largura, esse comprimento de 4, esse diâmetro de 28. Então vou seguir. Seguindo aí, pessoal, daí eu vou ter esse comprimento de 25 que a gente marcou, e o diâmetro dele é 54, tá? Que é igual
a parte externa, que é o... Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa parte do cone e vou fazer a outra, tá? Que é diâmetro 54. Vamos lá? Então, eu vou pular o cone vai estar aqui nessa região, né? E vou vir para cá. E aí, eu vou distribuir 54 para dos meus dois lados, tá? Mesma coisa. Eu vou pegar 27 em cima, 27 embaixo, tá bom? Pode ser nessa linha, nessa, né? Tanto faz. 27. Marquei e aí vou fazer a mesma coisa. Vou traçar uma reta, tá? Vou fazer a mesma coisa lá em cima. Legal. Então a gente fez esse diâmetro de, vamos voltar aqui, esse diâmetro de 54, 27 em cima, 27 embaixo. E agora eu vou fazer o de 61, tá? Então eu vou pegar 30,5 em cima, 30,5 embaixo. Trinta vírgula cinco e aqui também 30,5, tá? Não se preocupe com as linhas que não fecham, as linhas que são sobressalentes, tá? Tudo isso a gente vai arrumar depois. Vou apagar aqui também. Oh, desculpa, vou fazer aqui também a linha de cima, tá? Beleza, tá feito então esse diâmetro maior de 61. Vamos medir aqui, ver se tá ok. Beleza, tá ok. Bom, o que está faltando para a gente, pessoal? Está faltando aqui a medida desse cone, né? Esse cone é o que a gente vai precisar deduzir aqui, porque não tem valor, tem o ângulo, né? Não tem um valor numericamente aqui fácil, né? Vou ter que calcular, tá? E aí, como é que calcula isso? Então, vamos lá, ó. Vou ajudar vocês a calcularem. Sempre vai ser assim, tá? Deixa eu pegar uma folha aqui. Então, o que que eu tenho lá? Eu tenho um triângulo, né? Correspondente a esse cone, tá? Então, o que que eu tenho de um lado? Eu tenho uma medida de um cateto, do cateto adjacente, que é 25, tá? Então, eu vou pôr lá o cateto adjacente 25, tá? Esse cateto oposto é o que eu quero encontrar, né? Então, é o meu x lá, não sei, não é? E eu sei que esse ângulo é um ângulo de 15 graus, tá bom? Então, daí fica fácil da gente resolver, né? Tangente de alfa ou de um ângulo qualquer é o cateto oposto por cateto adjacente, certo? Bom, o que que eu tenho aqui? Eu sei então que é tangente de 15 graus, que vai multiplicar por o cateto adjacente, que é 25, que vai ser igual ao cateto oposto, que é essa medida que eu não sei, tá? Então, vamos fazer na calculadora para ver quanto dá isso? Vamos ver aqui. Tangente de 15 vezes o comprimento, que é 25, dá 6 ponto... Isso aqui dá 6,...
698. Vamos arredondar aí para 6,7, né? Aproximadamente, tá? Bom, o que quer dizer esse 6,7? Quer dizer que eu saindo do diâmetro que é 54, né? O que quer dizer esse 6,7? Que eu saindo do diâmetro que é 54 para esse novo diâmetro que está aqui, eu não sei, né? Eu vou ter que fazer aí uma medida, vou ter que descer essa medida mais ou menos 6,7 milímetros, tá? Tá bom? Esse 6,7 para colocar na régua é difícil, tá? Então eu sugiro vocês colocarem 7 mesmo, tá bom? Para ficar mais fácil de colocar na régua, tá? Então eu tenho aí esse valor de 7. Então o que a gente vai fazer aqui? O que eu posso fazer, né? Eu sei então que esse cone, ele tem a medida, deixa eu voltar ele aqui, né? 6,7 e a gente vai deixar aqui com 7 para uma questão de na régua ter dificuldade. Então o que eu sei que esse pedacinho aqui equivale a isso, tá? Então como é que eu posso fazer, como é que eu posso achar esse ponto, né, para traçar, né, esse diâmetro, tá? Então o que a gente está fazendo é isso aqui, eu tenho um diâmetro aqui menor, né? E estou saindo de um diâmetro maior. Então esse diâmetro maior está vindo aqui e eu quero fazer, né, isso que eu estou fazendo, né? E eu quero ver, fazer esse cone aqui, tá bom? Então eu vou precisar descer com relação a esse cara 6,7 ou 7, né, como a gente falou. Então eu vou ter que achar aqui um ponto referente e descer isso. Tá bom? Então vamos fazer isso? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui, vou marcar um ponto, não preciso traçar uma linha, só vou marcar o ponto que é referente a esse diâmetro, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, a linha aí, e marca um ponto. E aí, a partir desse ponto, eu vou descer 7. Mesma coisa aqui, a partir desse ponto, eu vou descer 7. Beleza. E aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou traçar esse cone, tá? Ó, perceba que não vai ter, pelo menos, creio eu que não, né? Não vai ter nenhum esquadro que dê perfeitamente aí, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar um esquadro liso, qualquer que seja, e montar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa linha sair em concordância com esse ponto, né? Que é o diâmetro de 54, até esse outro ponto que eu encontrei. E vou traçar uma linha. Vou fazer a mesma coisa lá em cima. Vou ter que aparecer um pouquinho aí, pessoal, mas eu já saio, já tiro a cabeça da frente, tá? Pronto. Deixa eu tirar a cabeça aqui para vocês verem. Ó. Beleza. Então eu fiz o cone, tá? Já com vocês aí. Vamos ver o que está faltando no nosso desenho? Vamos lá. Então, o cone está feito. Fizemos aqui por trigonometria, né? Tranquilo. Ficou faltando os chanfros. Estão vendo? Um monte de chanfro, 3 por 45, 2 por 45, né? E ficou faltando aquele rebaixinho, que eu até tinha ficado de fazer ele primeiro e aí acabei esquecendo. Mas não tem problema, a gente vai fazer ele agora, tá? Esse rebaixinho, ele tem um diâmetro de 28 e o comprimento dele é 4. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar 4 e vou pôr aqui. E vou fazer uma marcação. Tá? Vou traçar uma linha.
Vou traçar uma linha, tá? Tô verificando aqui, ó. Em cima desse ponto, desse quadro, tá? Sem problema, que depois a gente apaga. E agora eu vou pôr o diâmetro de 28 aí, ou seja, 14 em cima, 14 embaixo. 14 em cima, 14 embaixo. E vou traçar uma linha referente a esse novo diâmetro, tá? Novamente vou aparecer minha cabeça aí, tá? Aí, beleza. Tá feito esse rebaixinho. Depois a gente vai apagar isso aqui, tá, pessoal? Então, né? Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer os chanfros, né? Então, estão vendo? Todos os cantos, né, vivos desse material foram quebrados, né? Então, foram quebrados com um chanfro de 45. Então, eu tenho dois chanfros que é 2 por 45. E um chanfro que é 3 por 45. Então, eu vou fazer esses dois primeiros aqui da ponta, tá? Que são dois chanfros 2 por 45, tá bom? Ok, então vamos lá. Como é que a gente vai fazer esses chanfros 2 por 45, pessoal? Vai funcionar assim. Primeiro, você vai precisar pegar seu esquadro de 45 graus, tá? Daí, a gente vai ter que fazer uma marcação de 2 milímetros em em um desses pontos, ou em X ou em Y, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Pego 2 milímetros e marco. Então, dá nesse ponto aqui, tá? E aí eu vou pegar o meu esquadro, dá para vocês, ver se dá para fazer isso aqui. Ó, monta em cima da régua, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar a régua na borda aqui bonitinha. Tá? Esse esquadro não é liso, acaba... Ó. E aí você vai pegar, alinhar com esse ponto 2 que você fez e vai traçar. Vai fazer a mesma coisa em cima, tá? Isso aqui depois a gente vai apagar. Né? Vai fazer a mesma coisa em cima, tá? Vai marcar lá 2. E vai traçar. Deixa eu pegar aqui a linha de centro como referência. Novamente, encosta lá no pontinho que você marcou, tá? E traça. E vai fazer isso pelo lado de dentro também. Ele vai ficar bem rente ao diâmetro, tá? Mas não vai pegar no diâmetro. O diâmetro que eu falo é o diâmetro aqui menor, né? Ó, montei aqui. Mais um chanfro na minha pecinha. Tá? Mesma coisa lá em cima, pessoal. Marco 2. E vou traçar.
Depois a gente ia apagar essas linhas, tá? Um pouquinho mais para baixo esse chanfro, tá, pessoal? Deixa eu apagar ele aqui. Agora sim. Bom, e aí a gente vai fazer agora o próximo chanfro que tá faltando, né? Então, deixa eu mostrar. Eu fiz o chanfro 2x45 dessa borda, né? Dessa outra borda, da borda externa, da borda interna. E tem mais um aqui que não é 2, mas sim 3x45 lá na outra ponta, tá? Vamos fazer a mesma coisa, ó. Deixa eu já apagar aqui essa linha, depois a gente tem dificuldade para apagar ela. E aí eu vou pegar, vou fazer a mesma coisa, tá? Não importa se é em X, se é Y, tá bom, pessoal? Tanto faz. Vou pegar e vou marcar 3 agora, não mais 2. Agora não é mais 2 e sim 3, tá? Marca lá em cima da linha 3. Vou fazer isso aqui também, aproveitar e já fazendo as duas. Tá feito. Vamos pegar a linha, a nossa régua aqui embaixo. Monta o esquadro em cima. Esse esquadro não vai dar para ser assim. Vamos ver se eu consigo jogar para cima aqui. Aqui. Difícil arrumar uma posição. Deixa eu fazer o de cima primeiro, tá? Difícil arrumar uma posição para esse esquadro grande aqui. Bom, como eu estou fazendo aqui. Bom, pessoal, então esse é o resultado do desenho. O meu vídeo parou no meio, não consegui terminar, tá? Então, diferente que tem aqui, é só que eu tracei forte, apaguei as linhas e também fiz aqui o fechamento dos chanfros, tá bom? O de 3 e os dois finais lá de 2x45, tá? Então, é só isso que tem diferente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e abraço para vocês.